Antes de começar o vídeo, já queria avisar pra vocês que meu irmão tá lavando a louça e ele tá conversando com um amigo no celular, então talvez fique o som dele falando no fundo, mas a gente releva, bora prosseguir. Oiê, eu sou a Bia e bom galerinha, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês finalmente um vídeo mostrando como eu edito meus vídeos. Sério, esse vídeo é muito, mas muito pedido mesmo por vocês. Vocês sempre me perguntam qual editor que eu uso, como eu edito, como que eu faço minha vinheta. Então eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje de forma geral como eu edito, porque é um processo meio demorado, né? Então talvez falte alguns detalhes. Mas de qualquer forma, se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de tutorial que eu possa ensinar aqui como eu edito, comenta aí embaixo na descrição que com certeza eu vou amar. Inclusive eu posso até fazer um quadro só com dicas de edição de vídeo, essas coisas assim. O que vocês acham? E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Desce aí, se inscreve, curte esse vídeo pra me ajudar, porque eu sei que vocês me pediram bastante, então finalmente eu vim trazer aqui. E me segue lá nas redes sociais também, porque lá eu interajo bastante com vocês nos meus stories e tenho algumas fotos bem legais pra vocês salvarem e se inspirarem. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Antes de começar, eu vou falar pra vocês qual é o meu editor. Bom, eu uso o Wonderchef Morago. No caso, eu uso a versão paga mesmo, eu não baixei pirata ou coisa do tipo. Eu paguei o plano vitalício, se eu não me engano, ou seja, eu tenho acesso a esse editor agora pro resto da minha vida. E você pode comprar no site, se vocês quiserem, eu vou deixar o site aqui da Filmora aqui embaixo, porque tem plano mensal, anual e vitalício, que no caso é o que eu uso. Eu já importei aqui pra essa areazinha aqui do computador os vídeos e os áudios de gravação, porque normalmente quando é vídeo muito falado assim que nem esse, que é dando dicas, eu uso o celular pra gravar o áudio, que a qualidade fica melhor. Eu prefiro pegar um por um e ir adicionando, porque às vezes eu tenho que fazer alguns ajustes. Uma das primeiras coisas que eu faço quando eu coloco o vídeo no editor é uma que vocês nunca perceberam, tenho certeza, que é modificar a luminosidade da imagem, que às vezes fica muito escura. E aí eu clico na imagem, vem nessa opçãozinha aqui dessa paleta e vai aparecer essa opção de configurar o filtro da imagem e tal. Só que eu já tenho uma edição pronta, então eu consegui deixar já o modelo pré-definido. Aí eu venho aqui, personalizado, que eu tenho muitos já que eu editei. E eu venho aqui no mais iluminado. E olha a diferença. Fica outra coisa e eu sempre faço isso nos meus vídeos. Depois que eu faço isso, eu já pego o áudio para poder sincronizar. Essa é uma parte um pouco mais chata, porque você tem que ficar prestando atenção, vendo se tá totalmente sincronizado. Eu gosto de usar esses detalhezinhos aqui que tem embaixo, que é onde justamente mostra o negocinho do som, não sei o nome exato, mas que você consegue ver e localizar pela semelhança aqui, ó. Essa daqui é o som da gravação mesmo e esse daqui é a gravação do celular. Então eu consigo ver que essa parte é bem parecida com essa. Portanto, é a mesma, e aí eu consigo me localizar mais para sincronizar aqui, ó. E aí eu vou afastando até eu ver que tá bom. Normalmente eu gosto de cortar aqui, que aí fica mais fácil de eu mexer. E aí depois que você faz isso, você escuta e confere se tá mesmo sincronizado. E aí é só você abaixar o volume do vídeo e deixar somente o do áudio que você gravou. Eu venho aqui, abaixo e prontinho. Eu também uso bastante esse desenho do som aqui embaixo, para poder saber quanto que eu corto ou quando eu não corto. Porque às vezes tem momentos que eu fico em silêncio, né? Tipo, tentando lembrar do que eu ia falar ou lendo alguma coisa para poder saber o que eu vou falar. E aí eu consigo ver melhor onde eu corto, eu não preciso ficar assistindo o vídeo todo. Bom, aqui no comecinho, não sei se vocês já perceberam, mas eu gosto de dar um zoom no meu rosto e já virou marca do canal. E é bem na parte do oiê. Então eu venho aqui e o oiê termina nessa parte. Aí eu venho e corto. E aí eu seleciono essa parte aqui com a ferramenta do meu editor, nesse quadradinho aqui. Eu clico e tem a opção de movimento, que no caso você dá um zoom. E é essa que eu uso. Aí eu clico aqui nessa parte do fim, que no caso seria a parte final, né, do zoom. E aí eu diminuo no máximo e foco na minha boca. Inclusive eu gosto de colocar até o final aqui pra ver onde que minha boca vai estar no final. E aí o resultado fica assim, ó. Oiê, eu sou a Bia e bom... Como nesse vídeo eu coloquei o celular longe de mim, eu vou aumentar aqui. Eu sou a Bia e bom, galera, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o terceiro vídeo do manual do YouTube. Porque aí fica um pouco mais alto o som. Bom, a primeira coisa que eu faço quando eu vou editar meu vídeo é passar
por ele e só fazendo os cortes, sem transição, sem efeito, sem fonte, sem nada. Que aí eu consigo ver mais ou menos quanto tempo de duração o vídeo vai ficar, e aí eu consigo saber se eu vou precisar tirar mais partes ou não. Facilita colocar os elementos só depois, já que você já vai ter o material do vídeo pronto, assim. Então, essa parte não tem muito segredo. Eu só vou ouvindo e aí eu vou vendo o que realmente vai ser importante, o que não vai ser. Eu corto os meus erros, porque tem muitas vezes que eu erro ou esqueço, ou repito mais de uma vez pra poder sair certo. E aí eu vou cortando o máximo que eu conseguir, pra ficar um vídeo mais dinâmico, já que o YouTube trabalha com isso, né? E às vezes eu não gosto de deixar nem tempo pra respirar, assim. Tipo, aqui, ó, tá vazio, eu venho e corto. Tem que tomar cuidado também, porque às vezes se você corta demais fica estranho. Principalmente se você cortar no meio de uma fala ou no inicinho de alguma. Então, como esse daqui eu já tenho a vinheta pronta, eu já vou colocar ele no lugar, porque aí fica mais fácil pra mim. E eu coloco a minha vinheta justamente depois que eu anuncio o tema do vídeo, que é quando eu faço minha apresentação e eu falo qual é o tema do vídeo, que no caso é o terceiro episódio de Manual do YouTuber, né? Nessa parte de cortar, é importante você notar também no contexto da sua fala. E tem outro porém também, em relação ao som, como aqui eu tenho que sincronizar a imagem com o som, é bom você tomar cuidado na hora de cortar e cortar os dois e mexer os dois. Você clica aqui e aí corta, e aí como não está selecionado nenhum, corta os dois, que é do jeito que a gente quer. E aí eu venho aqui no começo e arrasto para a parte que eu quero cortar, para a parte que eu não quero, que aí eu consigo cortar e aí continua sincronizado. Gente, eu vou fazer esse primeiro processo aqui e já eu volto com vocês, tá? Vai demorar bastante, então talvez esteja até de noite. Então, gente, já finalizei o primeiro processo que eu faço normalmente na edição, né? Já fiz todos os cortes, vocês puderam ver aqui que teve muitos cortes, né? O vídeo editado ficou com 13 minutos e 14. Talvez diminui um pouco, porque eu vou repassar ele mais uma vez. É importante você fazer isso também. E aí você vê se tem alguma parte que não é muito importante, que você pode tirar. Tipo, essa parte aqui em específico era dos erros de gravação do cachorro que tava latindo aqui na minha casa. E aí eu fiquei pistola. E eu ia deixar, né? Porque, tipo, você pode fazer isso também, deixar alguns erros de gravações assim, pra fazer as pessoas rirem, mostrar a realidade também por trás dos vídeos. Só que como esse vídeo é um vídeo mais de conceito, é tipo uma formação, digamos assim, eu acho que não ia combinar muito, então eu vou tirar essa parte. E é desse jeito que você tem que ir. Você tem que aprender a se desapegar de algumas partes, porque tem partes que às vezes você faz na hora da gravação e nem são tão necessárias assim. Depois da primeira etapa, eu vou pra segunda, onde eu adiciono os textos e as transições. Nas transições, eu também adiciono alguns efeitos especiais, tipo o som de passar a página, mas depende muito, então é muito variável isso também. Então, normalmente eu coloco as transições em momentos do vídeo que divide uma parte da outra. Tipo, a parte que eu tô me apresentando e falando pra vocês se inscreverem no canal, eu considero como uma parte só. E aí quando eu falo vamos pro vídeo, aí eu já considero outra parte, entendeu? E aí eu coloco justamente uma transição nessa fase, assim, do vamos pro vídeo pro conteúdo de fato que eu vou falar pra vocês. Na prática é mais fácil de entender, então vamos lá. Então bora pro vídeo. Bom, como eu falei, justamente aqui que eu coloco uma transição, porque marca o início do conteúdo do vídeo, sabe? Eu sinto e eu gosto muito de fazer isso. E eu uso bastante essa transição, que é a virada de página. No meu editor tem essa configuração já. E aí eu venho aqui, ó, em transição e venho no básico. E eu vou lá no final. Nessa aqui, ó, virada página. E aí eu uso essa transição aqui. No meu editor tem essa função de você colocar no coraçãozinho e fica salvo nos favoritos. Aí eu deixo aqui as transições que eu mais uso. Então eu venho aqui, seguro e arrasto. E eu quero deixar entre a divisória da parte que eu falo que vai começar o vídeo e da parte que de fato eu começo a falar sobre o conteúdo do vídeo. No meu próprio editor também tem efeitos sonoros. E aí eu venho aqui em áudio, e como eu já salvei no favorito também, porque eu uso bastante, eu venho e pego aqui virada de página, que é justamente o som da folha virando, que é o que deixa esse efeito. Bom, Como eu falei, tem algumas transições que eu uso som, tem outras que não. Essa daqui em específico eu coloco, né, porque é virada de página. E como o som do meu vídeo eu tive que aumentar, e se eu der play aqui ele fica mais baixo do que a minha voz, eu vou e regulo ele pra ficar numa altura boa. Então eu vou aumentar um pouquinho, eu clico aqui e venho aumentando aqui, que é mais fácil. Aqui desse tamanho tá bom aqui. E aí nisso, a parte mais demoradinha, assim, é porque você tem que ficar assistindo o negócio pra poder descobrir quais as partes da transição que você vai ter que colocar. Mas, vamos lá. Como eu falei, eu gosto de colocar o texto também e as transições numa passada só, senão eu vou ter que ficar assistindo o vídeo, tipo, 30 zilhões de vezes,
Uma para colocar a transição, outra para colocar os efeitos sonoros, outra para colocar o texto. Eu gosto de fazer tudo numa passada só, que aí vai mais rápido. Pelo menos eu acho que vai. Aqui já começa outra parte do assunto, assim. E aqui, de fato, eu começo a falar sobre o que é o roteiro, para que serve. E aí eu gosto de colocar a transição justamente nessas partes. Normalmente eu coloco esse tipo de transição aqui, ó, que ele só arrasta pro lado. E aí eu venho, coloco aqui, normalmente fica muito grande, eu coloco bem pouco. E para quem assistiu o vídeo de início, sabe que eu também gosto de colocar um textinho na frente, nessa parte que eu falo o que é e tal. Como as cores do meu canal giram em torno de verde água, eu gosto bastante de usar. E aí eu venho e pego essa imagem de verde água aqui que eu só vejo, já abri no próprio editor. E eu coloco aqui por cima. Essa daqui, essa parte de cima aqui, são as camadas superiores ao vídeo. E aí eu posso mexer na opacidade dela. Venho e clico 2 vezes nela, composição. E aí eu deixo mais ou menos 40%. Porque aí fica de uma forma que eu consiga ver a sobreposição da cor e dá pra me ver também. Eu gosto de introduzir alguns tipos de conteúdo do manual do YouTuber com perguntas ou coisas assim. Então nesse daqui eu coloquei o que é roteiro, né? E aí eu aproveito pra colocar essa telinha verde aqui. Só que eu coloco o verde pra aparecer depois que a transição finaliza. E deixo só na parte da pergunta. Então eu venho aqui, puxo a transição, que no caso agora é dissolver, que é essa transição assim. E aí eu coloco no começo e no final. E eu ajusto o tamanho, né? Pra quando eu perguntar ela aparecer assim. Por conta desse negócio de pergunta, eu acabo aumentando um pouquinho aqui pra transição terminar antes de eu começar a falar. Porque aí eu consigo ajustar a cor sem dar esse bug de ela aparecer na hora que estiver acontecendo a transição. Sim. Pessoa, o que é o roteiro? O roteiro é um... Só que eu não deixo só esse negócio, né? Eu coloco esse fundozinho verde justamente pra eu escrever a pergunta. E aí eu venho aqui com texto. O próprio editor tem vários tipos de texto aqui e tal. Só que eu já faço o meu. Então tem alguns textos aqui já salvos. Eu vou pegar esse daqui. Não quero muitas fontes, mas fazer aqui. E aí eu ajusto. Como já estava salvo esse modelo que eu já tinha feito nas edições anteriores, porque tem como você fazer isso, que aqui, ó, salvando como personalizado, ele salvou escrito dica 1, mas a pergunta é o que é roteiro. Então eu venho aqui, seleciono e só digito. O que é o roteiro? O roteiro é uma forma... Só que eu não gostei muito dessa fonte, então eu vou mudar aqui. Aí eu venho aqui em avançado. E aí eu vou conseguir mexer melhor nas configurações desse texto. Tipo, aqui tem a cor do texto, tem as bordas e tal. Eu vou diminuir a borda aqui porque ficou muito grande. E aqui em cima que eu mexo na fonte. Tem muitas fontes e a maioria delas que eu uso no meu canal, eu baixo pro computador. E se vocês quiserem eu posso ensinar em outro vídeo como que eu faço isso. Portanto, é provável que você não tenha no seu computador se você não tiver baixado. E aí, tipo, eu seleciono aqui e pronto. Agora nós temos... O que é o roteiro? O roteiro é uma forma que você... Eu gosto de deixar os textos num tempo bom que dê pra pessoa ler. Porque se você passar rápido demais, aí não tem como a pessoa ler, né? E aí não faz muito sentido colocar ele ali. Uma coisa muito importante, gente. Aprendam sempre a salvar pelo menos de 5 em 5 minutos o seu projeto. Porque eu já perdi tanta coisa nessa vida sem salvar sempre. Qualquer arquivo que você estiver fazendo, salve. Salve. Aqui, gente, outro exemplo de quando eu uso transição. No vídeo. Tendo isso em mente, eu vou passar algumas diquinhas aqui pra vocês. Essa é uma fala que eu usei para introduzir as dicas que eu iria passar sobre o roteiro. E aí é justamente aí que eu coloco a transição. E eu venho e uso essa mesma transição aqui, ó, que ela arrasta a tela pro lado. E eu venho e posiciono. Nela não vou colocar efeito sonoro nenhum e eu coloco eu ajusto num tamanho bom que não fique nem lento demais, nem rápido Aqui pra demais. vocês. Primeiro, tenha em mente o que você vai falar no vídeo. E aí, justamente aqui se repete de novo o que eu fiz aqui na parte do texto. Eu coloco verde água surgindo e desaparecendo, e o texto em cima. E como eu já fiz esse negócio aqui, eu venho só, seleciono e copio, porque aí eu poupo meu trabalho e aí quando eu chego aqui eu só colo e edito o texto. Então eu aumento, né, ajusto pelo tamanho da duração da minha pergunta, da minha frase introdutória, e eu só altero aqui.
Bom, quando acontece da frase ficar, tipo, muito pequenininha porque ela ficou grande, eu gosto de dar Enter. E aí eu venho aqui, tipo, no meio da frase, mais ou menos, apago e dou Enter. Que aí ela aumenta o tamanho e consegue se distribuir mais na tela. E basicamente é isso, gente. Então eu vou fazer esse mesmo processo durante todo o vídeo. E quando eu terminar aqui, eu volto para a próxima etapa. Então esse foi o vídeo, gente, espero que tenham gostado. Vai ter a segunda parte, a continuação, tá? Sai domingo que vem aqui no canal. Eu tive que dividir em duas partes porque foi tanta dica e tanto detalhezinho que acabou ficando muito longo. Mas espero que vocês tenham gostado e fiquem esperando aí pela continuação.